Oi pessoal, olha aqui ó, o consagrado motor AP, esse é 1.6 MI, tá? O que eu vou falar hoje, mostrando ele, eu estava até com o Jetta TSI aqui, que a pessoa estava com pressa, eu terminei, mas eu ia usar ele como referência também. Mas eu estou aqui com o tradicional e excelente motor AP, né? Não dava problema praticamente nunca, aceitava qualquer coisa, né? E do outro lado aqui, o motor Zetec Rocan, tá? Muito bom também, mas ele veio depois do motor CHT, que o CHT para mim era um motor excelente também. Ele concorria lá com o motor APzinho, né? E era difícil dar problema também. São motores consagrados. Aí depois veio esse Zetec Rocan, que tem que ficar muito de olho nele por causa do problema de temperatura, né? É mais complicadinho de mexer e dá muito problema de temperatura se o dono não for muito zeloso, né? Então, o que eu vou falar hoje é sobre a polêmica corrente de comando ou correia dentada. No caso do motor AP, desde os MD, logo no começo lá, que era usado no Audi antigão, esse motor veio do Audi, né, na década lá de 70, que depois veio equipando o Passat, né? Esse motor aqui, que ele veio depois do MD, que é um AP, né? Aquele MD antigo era um APzinho também, né? Teve algumas mudanças, sempre usaram correia dentada, sempre. Dificilmente dá problema, dificilmente. Se você ficar em cima e trocar nas horas corretas, examinar, você não vai ter problema nenhum. E essa correia é muito fácil de trocar, muito fácil de trocar. Aí tinha o CHT, que era concorrente dele. O CHT, que era um motor excelente, realmente aquele motor, a corrente durava 200, 250 mil, né? Era super viável pegar um motor com corrente de comando, que não dava problema. E por que hoje o pessoal fala ainda, sempre pensando antigamente, você tem que pensar no agora. Que eu prefiro corrente, corrente não dá problema. Não, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Hoje em dia, pela experiência que eu tenho, a correia dentada externa ainda é a melhor opção. E desde que era o motor AP, o consagrado motor AP, que era uma excelente opção, hoje em dia continua sendo a melhor opção. Agora mais que tem 2 comandos de válvula. Então você imagina que tem um comando e nos novos motores mais um comando. Olha o tamanho da correia que aumenta aqui. Olha o tamanho da corrente que aumenta. Na minha opinião, o melhor sistema de transmissão é o de engrenagem, daqueles tipo que tinha no Opalão, ou no Fusca. Aquele sistema de engrenagem dificilmente dá pau, né? Dificilmente dá pau. Se for engrenagem que nem o do Fusca, tem o desgaste da engrenagem, mas quando você for fazer o motor, você verifica isso é 300 mil para lá de 300 mil, aquilo não dá problema mesmo. Engrenagem de comando, né? Depois vinha a corrente de comando, mas as correntes de comando do CHT eram pequenininhas, era polia lá embaixo e o eixo ficava logo aqui, o eixo de comando ficava logo aqui em seguida e a corrente era bem pequenininha, era uma corrente pequenininha. Então você pensa, por que eu prefiro correia dentada hoje, que é a opção que tem? Se pudesse fazer com engrenagem era melhor, mas para você chegar com engrenagem até aqui em cima, é um peso muito grande, são muitas peças, mais engrenagem, o custo vai ficar muito caro, mas ia ser excelente. Mas hoje em dia, eles economizando tanto, eles não vão optar nunca por isso, né? Vai ser correia ou corrente. A última opção que eu não pegaria nunca, isso é a minha opinião, é correia banhada a óleo. Porque qualquer coisinha, mesmo que você use o óleo original, que ela dura mesmo, com óleo original, sem o óleo original, 30, 40 mil você perde o motor. Mas com o óleo original, mesmo óleo original, quando chega perto do limite dela, o que acontece? Pode soltar uns fiapinhos e aqueles fiapinhos começam a entupir galeria.
Então eu não acho a correia banhada a óleo uma boa opção. Para mim, eu descartaria essa opção. Respeito o projeto, tudo, mas na minha opinião eu descartaria. Hoje em dia eu ficaria com a correia dentada. Tá? Por que que eu não pegaria? Até aqui, até no motor Zetec Rocan é legal a corrente de comando, porque a corrente de comando ainda é pequena. É um cabeçote simples, é um comando de válvula de 8 válvulas e a corrente é pequena. Ela cresceu um pouquinho em relação ao CHT, mas ela ainda é um tamanho compacto. Nos motores de hoje, que eu também não pegaria, já que eu falei da correia banhada a óleo, eu também não pegaria, vamos supor, um motor TSI 2.0, que equipa Audi, que equipa o Jetta, o Passat, o Golf. É um excelente motor. Só que o que acontece? Imagina aquele motorzão, um comando variável aqui, outro comando variável aqui. Aí ele tem a engrenagem que ele pega mais dois comandos balanceadores, o EA888. Então a corrente é gigantesca. Então você pensa bem, quando era o CHT, eram poucos elos porque a corrente era pequena. Hoje, com esse comando, a corrente controlando tanta coisa, a corrente é enorme, são muitos elos e muito esticador para lá, para cá. Quando você tem um excesso de elo, aquilo vai dando desgaste, que seja centésimos de desgaste em cada elo. Você soma lá, sei lá, 200 elos, imagine um centésimo em cada elo, quanto que ela folga. O esticador vai esticando, ele chega no limite com 80 mil, 100 mil, ele chega num limite que ele não tem mais para onde esticar e a corrente vai tendo o desgaste dela e vai afrouxando, chega num ponto que o esticador não estica mais nada, que a corrente é muito grande, aí ela fica tão bamba que pula dente, ela pula a coroa, aí sai fora do ponto e estraga o motor. Por isso que eu não gosto desses motores com corrente hoje. Esses motores hoje com corrente, as correntes são muito longas e controlam muita coisa e ela começa a dar folga, né? Folga muito rápido, não dura mais aquele tanto que durava antes. Entendeu? Então o pessoal fala, não, a corrente não dá problema. Não, hoje é diferente. A corrente tem muitos elos, que ela gera pequenas folgas em cada elo e a soma de todas essas folgas dá uma folga muito grande que não há esticador que supere essas folgas quando chega numa quilometragem. E você começa a pular e estraga muita coisa no motor. Entendeu? Então, naqueles motores antigos, CHT, show de bola. Nesse Zetec Rocan, ótimo. Então, as montadoras, os engenheiros, eles estão tentando fugir disso aí. Como? Ele coloca a corrente, dá problema. Aí ele vai lá falar, então vamos fazer uma correia banhada a óleo. Outra solução, porque aí, né, aí dá aquele problema de soltar fiapo, tem que usar um óleo correto, e o pessoal às vezes paga o correto e coloca um outro óleo, e vai dando aquele problema. Então, pessoal, hoje em dia, os melhores motores são, voltando lá, é aquele na base da correia dentada, que você inspeciona, troca ela por fora, não envolve óleo, não envolve nada. Por mais complicado que seja, ainda é a mais simples, entendeu? E mesmo ela tendo um comando grande, a correia, ela tem fibra de vidro nela, ela tem uma pequena elasticidade, mas não é tanto assim como a corrente. Ela dura muito mais. Em testes, em projetos, você vê que a correia ela é muito melhor do que a corrente hoje em dia. Entendeu? Isso porque eu tirei a opção de engrenagem, né? Engrenagem seria excelente, mas é um sonho isso, né? Mais peso, mais peça, né? Então a correia ainda hoje, o melhor motor que tem com essas correias grandes aí é o motor 1.4 TSI. Até 1.4 TSI, que é um problema já pelo tamanho da correia, ele vai super bem. A correia dura bastante aí, entendeu? Ela vai legal. Agora já as correntes
Você pode ver que a Ford ela fez aquele motor anterior a esses agora, desse novo K, que é correia banhada a óleo também, junto com a Chevrolet, por causa dessas coisas que estão acontecendo, muita folga na corrente de comando. Então eles vão fazendo outras opções para tentar solucionar isso. Mas ainda quem está ganhando é a correia dentada. Sempre tem que ter uma ligação entre o eixo do virabrequim e o cabeçote. E o cabeçote hoje em dia, eles estão muito complexos e maiores, então a correia ela aumenta muito, a corrente aumenta muito. Uma corrente bem grande hoje em dia é o do motor EA888, que ela pega 2 comandos, ela pega mais 2 eixos balanceadores, pega mais... Nossa, olha, é um trabalho danado que ela faz. Imagina, aquilo lá vai folgar bem mais rápido que os outros, não é uma solução legal. Então, hoje em dia, os motores que têm a opção de correia dentada externa são as melhores opções. Tá? Por tudo isso que eu expliquei, isso é na minha opinião, para mim não tem discussão quanto a isso. Tá? Quem mexe, quem sabe, quem vê o que está acontecendo, pode falar. E pode dar a opinião e recomendar. Eu recomendo isso. Correia dentada, estilo o consagrado AP. Corrente de comandos, quando elas eram curtas, que nem o motor CHT, né? Que nem até no Zetec Rocan, comando de válvula simples, vai bem. Aumentou os comandos, ela ficou muito comprida, muito cheio de elo, ela vai dar problema, vai bater mais rápido e não é uma boa opção. Então é isso aí, pessoal. Mais uma dúvida e esclarecimento sobre os meios de transmissão de comando de válvula, para tirar todas essas dúvidas que o pessoal tem entre correia, entre corrente, entre engrenagem. Falou? Até a próxima, valeu!